Eclipses poderosos Pois é, sobre o Brasil. galera, está chegando aí mais um eixo de eclipse poderoso. Já fiz um vídeo aqui comentando, tá aqui no canal, mas eu queria comentar um pouco mais porque esses eclipses eles serão muito importantes agindo aí no eixo dos signos móveis, especialmente esse primeiro da Lua de Peixes e o do Sol no dia 21 no signo de Virgem. São dois dos signos móveis e tem os outros dois que é Gêmeos e Sagitário, que completa a cruz mutável. E por que eles são importantes, especialmente aqui para o Brasil? Porque amanhã, 7 de setembro, que acontece o eclipse da Lua, é o eclipse eu considero mais importante que o do Sol, porque o do Sol é apenas parcial, e o da Lua recai sobre o 7 de setembro, que é a nossa data da independência, então vai mexer diretamente com o Sol do Brasil, e está em conjunção com Mercúrio, e Mercúrio é o astro regente do Brasil, que tem a ver com notícias, com negociações, com comunicação, com educação, com comércio, e ele está, o mapa do eclipse, mostrando que ele está no eixo da casa 2 e casa 8, vai mexer então com as finanças, com a economia, com comércio exterior, recursos que vêm de fora, recursos de terceiros. Então é um eclipse muito importante que tem Plutão no ascendente e, como eu disse, o foco na casa 8, que dá mais poder a esse Plutão. Ainda tem a quadratura aí de Marte, que será confirmada no eclipse solar, mas ela já começa a agir de Marte com Plutão também, o que reforça ainda essa casa 8, que é de fato uma posição que mexe em cheio com o mapa natal do Brasil, né? As finanças que vêm de fora, toda essa taxação que o Trump está fazendo com o Brasil, os ataques externos, os problemas que a diplomacia está enfrentando, e a configuração do eclipse sinaliza que esses problemas tendem a aumentar, né? Vai depender muito da ação aqui no Brasil, do Congresso, que está patinando aí e está focado apenas no golpe e não está muito interessado com a economia, quando eles deveriam estar defendendo o país, deixando o governo sozinho. O Congresso está mais interessado nos seus próprios interesses, emendas e muito mais coisa que dão mais desequilíbrio às contas, que dão mais desequilíbrio ao Brasil e não tem sustentação jurídica, quando o Brasil também vai ter aí esse eixo mexendo com as questões jurídicas do Brasil, porque vai mexer também no eclipse solar com a casa 9 e coisas que vêm do exterior e todas as dificuldades com a diplomacia. Esse é o mapa do eclipse da lua de sangue, né? Chamada assim porque ela vai ser uma lua avermelhada e, como você vê marcada aqui, a casa 2 nas questões de finanças, de economia, e o eclipse lá na casa 8, lá próximo de Mercúrio, do eixo do dragão. Então mexe com o karma dos brasileiros, questões de morte, questões de violência, questões de polícia. A gente pode ter muitas surpresas nesse mês de setembro. Pessoas importantes do governo podem ter problemas, podem ter alguma revelação importante sobre o governo, porque mexe, como eu disse, Marte lá em cima, em questões jurídicas, aumento da radicalização, Plutão aqui no ascendente também, aumento da violência. Então é um momento que o governo precisa de buscar muito equilíbrio, fortificar suas bases, rever suas negociações, suas políticas econômicas e assim por diante, sua publicidade. Ele tem que reagir a diversos ataques, não só políticos, mas até mesmo espirituais, astrais, que o país vai sentir e que dura, já que recai sobre o mapa da independência, no aniversário da independência, o ano inteiro, até setembro de 2026, será de muitos desafios, muitos contratempos, e é muito bom a equipe econômica ficar ligado, Lula, que ele conversa, acho que resolve tudo no gogó, que tudo pode ser resolvido amanhã, e não vai ser bem assim não, vai ser difícil. 2026 vai ser mais difícil do que 2025,
a oposição vai estar ainda mais traidora da pátria, mais gananciosa e mais odiosa, e vai jogar sujo. Então, ele tem que ficar ligado. Em relação aos signos pessoais, cada um deve olhar em que casa esse eclipse cai no seu mapa. Você conheça a sua carta natal. Aqui no caso do eclipse, o horário do eclipse, ele recai na casa 8, mas para cada pessoa ele vai recair numa casa da sua carta natal. Astrólogos de escolas tradicionalistas, eles dizem que país não trabalha com revolução solar, a carta de país não faz revolução solar. Eu discordo completamente. Eles dizem que país não faz revolução solar porque país não tem desejo, não tem objetivos, não tem missão. O país em si não, mas a carta representa uma nação e o seu povo tem sim objetivos. E o Sol, que representa o governo, o governo tem as suas metas a alcançar na economia, no trabalho, na educação, no emprego, na segurança, então tem metas sim. Então eu acho muito válida a revolução solar para o país mesmo. A astrologia mundial, que muitos dizem, país não tem revolução solar. Tem sim. Eu trabalho com uma técnica que eu criei chamada de astrologia dos portais, que vê a revolução solar como um portal, ou a revolução de qualquer planeta como um portal. Então, eu acho sim muito válida a revolução para o mapa do país, e a revolução que traz peixes no ascendente mostra que será um ano nebuloso de setembro de 2025 a setembro de 2026. Será de muitos desafios para a economia e para muitas outras áreas da vida do cidadão brasileiro. Mas o eclipse, aqui feito para a hora de Brasília, feita para a hora mundial, o mundo inteiro, não vai trazer moleza também para os Estados Unidos, não. Vai ter muitos contratempos para os Estados Unidos, para a Europa, para as regiões que está tendo guerra lá. Vai ser um ano difícil, o ano de 2026. E Netuno, que vem ofuscando o Brasil há um bom tempo, vai trazer problemas para não só a nível de governo federal, mas também para governos estaduais, para o legislativo, para o judiciário. Será um ano um pouco de confusão. No plano pessoal, Peixes será o mais afetado desse eixo, porque o eclipse lunar vindo primeiro nesse eixo aí do eclipse solar, ele não é de confirmação, ele é de reação. Então, ele vai ter reação nas questões emocionais, nas questões de relações públicas do pisciano, que envolve as questões financeiras. Está interligado aí as atitudes que o pisciano tomar emotivamente, socialmente, e relações com parentes, com irmãos, com vizinhos, com patrões, vai mexer nas suas questões profissionais, nas suas questões financeiras, nas suas questões sexuais também, já que o eclipse cai lá na casa 8, que é a casa 7 do pisciano, mas é a casa 8 do eclipse. E o virginiano também vai ter transformações aí, que esse eclipse aí poderoso, e o do Sol vai vir lá em 29 graus de Virgem, o do Sol, o próximo que virá lá para o fim do mês, vai mexer também com as questões de morte, questões de relacionamento, vai pegar em cheio também os virginianos. E aí os outros dois signos também mutáveis, Gêmeos e Sagitário também, com focos diferentes. Esses dois, o eixo Virgem e Peixes mais no foco pessoal, e Gêmeos e Sagitário mais no foco família e profissão, mas eles tendem a ter alguma revelação, já que Mercúrio está bem próximo do eclipse e é tocado também no eclipse solar. Então, questões de notícias, questões de comércio, de negociações, de estudos, de viagens, tudo isso vai tocar esses 4 signos mutáveis: Peixes, Virgem, Sagitário e Gêmeos. Do eclipse solar vai tocar também os cardinais, porque até 5 graus para frente, já que ela é no 29º grau do signo de Virgem, vai tocar aí até o 5º grau de Libra, até o 5º grau de Áries, até o 5º grau de Capricórnio, até o 5º grau de Câncer, que nasceu até o 5º grau desses signos que eu estou citando.
E os mutáveis de 20 a 30 de cada signo, 20 a 30 de Gêmeos, 20 a 30 de Peixes, 20 a 30 de Sagitário, 20 a 30 de Gêmeos, esses serão os nativos mais tocados. O primeiro e segundo decanato não são tão tocados, são mais o terceiro decanato. Quando eu falo 20 a 30, eu estou falando do grau, os graus, e não data, dia 20 ao dia 30, mas dos graus, que dá uma diferença aí. Quem conhece astrologia sabe a diferença do grau para o dia. Então, para a gente se ver livre das garras do mal, das sombras que esses eclipses poderão proporcionar no mês de setembro e dos próximos meses, já que o eclipse ele dura meses, o seu efeito, você que tiver aí esse eclipse tocando uma parte sensível do seu mapa, a casa 8 também, Marte, Plutão, o seu planeta da morte, o seu ascendente, a sua lua, oração. Você pode meditar, você pode apaziguar sua mente, ler salmos, pedir proteção do seu anjo da guarda, buscar luz, acender uma vela para o seu anjo da guarda e pedir proteção contra as sombras cósmicas que podem trazer algum sacrifício à sua vida, e que esse eclipse seja de transformação e de superação e não de dificuldades e de finalização. Para alguns, como ele cai na casa 8, pode ser finalização para alguns nativos. E para outros que têm um mapa, uma carta boa, está com espiritualidade equilibrada, em harmonia, pode ser superação, uma cura de uma doença, uma superação de um problema, uma superação de uma separação conjugal que você não vinha conseguindo superar, alguma saída financeira. Isso vai depender da sua carta natal, se ela é positiva ou negativa, e se você vinha com o seu espiritual harmonizado nesses últimos tempos para enfrentar o eclipse com força. Todos vão receber o efeito do eclipse, mas cada um com uma potência, com uma finalidade, com um direcionamento. Então, faça um ato de contrição, limpe a sua mente, foque em coisas boas, tire pensamentos negativos da cabeça. Se você está em depressão, leia salmos pedindo luz, alegria, harmonia, inspiração, e que leve embora essa depressão, que o eclipse poderá ajudar você a superar isso.